existe um homem de Deus que ora pela sua vida sempre. E é esse homem de Deus que vela pela tua alma e que vai apresentar sua alma ainda diante de Deus. A palavra do Senhor diz que muitos de nós não aceitamos o pastoreio, irmão, porque ser pastor não é fácil não, e aceitar pastoreio é muito mais difícil para algumas pessoas, mas aqui nessa noite você precisa identificar se você é ovelha ou se você é bode. Sabe por quê? Porque a ovelha aceita a correção do pai, e o bode, não. Olhe do lado se tem algum bode aí. Dá uma bisoiada do outro lado se não tem um bode aí, não. Que só reclama, que só murmura, que só faz coisas ruins. Irmão, se tem uma das coisas que você precisa olhar para dentro de você, é se dentro de você existe algo que se diz sentimento ou algo que se diz obediência. Porque quando nós estamos lidando sobre pastoreio, desde Jesus, irmão, Jesus nos deu tanta ordenança, a Bíblia está aí para nos direcionar, e muitos de nós falamos, eu não estou sentindo o que é comigo. Muitos de nós agimos no pastoreio como se eu devo sentir, se eu devo obedecer, se eu devo honrar, se eu devo fazer, mas eu quero dizer para você algo nessa noite. Servir o chamado de Deus, ser ovelha daquelas que vai um dia se juntar ao sumo pastor, não exige sentimento, exige obediência. É obedecer. E muitos de nós não estamos dispostos a obedecer, muitos de nós não queremos, nós queremos simplesmente ter honra, e no mundo hoje, como nós estamos vivendo, ter honra é algo muito difícil. Porque as pessoas hoje trabalham por honra. Se ele não é honrado, ele não quer. Os adolescentes fez um teatro pequeno aqui. Porque, para ser pastor, eu quero se eu puder aparecer. Eu quero se eu puder ter um bom salário. Eu quero se eu puder ter um bom carro. Eu quero se eu puder ter alguma coisa. Mas eu quero dizer, o preço da sua chamada não envolve o que você vai receber. Aquele que é maior no reino dos céus é aquele que serve. É aquele que serve que é o maior no reino de Deus. E eu pergunto aqui para você nessa noite, será que você tem sido servo? Porque muitos de nós queremos apenas ser servidos, irmãos. Muitos de nós queremos apenas um banquete. Muitos de nós queremos que as pessoas valorizem pela roupa que eu comprei. Vocês não viram minha roupa nova? Vocês não viram meu óculos novo? Ai, vocês não viram o carro que eu cheguei no culto hoje? Vocês não viram que eu mudei de emprego? Alguém viu que eu mudei meus status sociais lá? Alguém viu a minha tela lá do Instagram? Irmãos, as pessoas estão preocupadas se alguém viu, se alguém comentou. Tem pessoas que postam uma coisa lá, eu acredito que aqui não tem ninguém. Vou pensar assim, viu, Camila? Posta alguma coisa lá, depois vem e fala assim, ih, ninguém curtiu. Nem o pastor curtiu. Ih, vou para aquela igreja mais não. Ninguém curte o que a gente faz. Irmãos, não fica preocupado se alguém curte, se alguém aplaude, se alguém coloca. Você não precisa de méritos de homem, você precisa daquele que te conhece, que esquadrinha o teu coração. Não julgue pessoas porque ela não curte, porque ela não faz, porque ela não vai. Você sabe por quê? Porque nem todo mundo é igual a você. Deus deu um chamado diferente para cada um de vocês. E você precisa entender e valorizar aquilo que Deus te chamou para ser. E a igreja onde você está, quem é o pastor que Deus colocou para cuidar de você. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele nos presenteou com um pastor. E muitas pessoas que já às vezes tiveram outros pastores, eu já tive outros pastores. Mas eu louvo a Deus pelo pastor que Deus me deu. Porque Ele me ouve, porque Ele me escuta, porque Ele ora por mim. Eu já tive pastores, irmãos, que nem me ouvia, não me ouvia. Eu tive pastores que não cuidavam de mim. E eu vou dizer algo para você. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você é cuidado.
Por mais que você se sinta sozinho, por mais que você diz, eu não tenho amizade com o pastor, eu nunca pedi oração para o pastor, eu quero dizer algo para você, você tem um pastor que ora pela tua vida. Você tem um pastor que segunda-feira ele já manda mensagem, você não veio no culto hoje, ontem, né, Jéssica? Você está lá numa viagem, você está no negócio, você não vê porque não deu e o pastor está perguntando. E você sabia que tem muitas pessoas que não vê isso como um cuidado? Vê como o pastor está pegando meu pé. O pastor está enchendo o saco de novo, eu nem vou responder o pastor. E eu tenho algo para você nessa noite. Deus colocou um homem para cuidar de você. Agradeça a Deus todos os dias, porque tem alguém que se importa e manda mensagem para você. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque se eu fosse pastora, vocês não iam receber mensagem, não. Eu não gosto de mandar mensagem para ninguém. Por isso que eu digo, Jesus, obrigada, porque o pastoreio não veio para mim. Irmãos, isso é dom, isso é chamado, isso é entrega, isso é dedicação, é alguém que se importa, é alguém que lembra. E eu pergunto, você se lembra das pessoas? Porque nós precisamos nos corrigir, irmãos. Quantas pessoas seriam muito abençoadas se eu mandasse uma mensagem? Quantas pessoas seriam abençoadas se você pudesse lembrar delas amanhã? Se você sentiu falta de alguém aqui hoje, essa pessoa será muito abençoada se você pudesse lembrar dela e dizer, você fez falta naquele culto. Diga por irmão, Deus está falando com você, viu? Não finge demência não, alguém precisa ouvir que você se importa. Às vezes teu marido precisa ouvir que você se importa, teu filho precisa ouvir que você se importa, tua mãe precisa ouvir que você se importa. Você precisa entender que muitos de nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Você sabe por quê? Tem pessoas que elas não se importam com ninguém. Tem pessoas que ela tem prazer em falar mal de alguém. Tem pessoas que têm prazer em detonar a vida de alguém. Tem pessoas que têm prazer em julgar as pessoas. Tem pessoas, irmãos, que falam da vida do outro. Não é porque ela não gosta da pessoa, é porque ela se sente bem em dizer. Ela se sente bem em falar. Ela se sente bem em menosprezar os outros. Ela se sente bem, ela precisa. Sabe o fofoqueiro? Ele precisa de uma fofoca, senão ele passa até mal. Alguém conhece alguém assim? Nem olha de lado, hein? Tem pessoas que se ela não souber uma fofoca, se ela não ligar o rádio, se ela não ir para as redes sociais, irmãos, ela passa mal. Antigamente eu achava que passava mal só quem não tomava café cedo, que daí a pouco dava dor de cabeça. Hoje não. Se a pessoa não vê a notícia do dia, se ela não vê o que aconteceu com fulano de tal, se ela não souber a causa, o motivo, a razão e a circunstância, ela passa mal. E às vezes Deus nos traz para a casa do Senhor, sabe para quê? Para nos orientar, para nos cuidar. E eu quero dizer algo para você, um dos maiores homens da Bíblia foi o rei Davi. E ele só foi o maior rei de Israel, porque ele foi um excelente pastor. Antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Ainda menino, ele recebeu a ordem e a orientação do seu pai em cuidar das ovelhas do rebanho. E isso aqui serve muito para jovem e adolescente, que é muito preguiçosos nos últimos dias. Você manda fazer tal coisa, eu estou cansado, eu não vou. Você manda dar comida para o cachorro, eu não quero. Você manda fazer tal coisa, eu não posso. Eu quero dizer algo para vocês, jovens e adolescentes que estão aqui. O futuro de vocês está no que vocês fazem hoje. Tem alguém aí que pode dizer glória ou misericórdia? Eu vou dizer misericórdia. Porque depende do futuro de alguns aí, nós temos que dizer misericórdia, Jesus. O rei Davi, ainda menino, foi pastorear ovelhas. Foi entender o que era dar comida para a ovelha. Foi entender os limites até onde as ovelhas podiam ficar.
A Bíblia diz que ele estava ali com o maior cuidado, ele tinha um cajado e estava ali junto, ele sabia a limitação do seu terreno, e uma das coisas mais difíceis da vida de um pastor, irmão, é alimentar as suas ovelhas. Você sabia disso? Quem tem fome aí? Quem está com fome aí? Agora há pouco minha filha disse: mãe, estou com fome, estou molinha. Eu falei: a fome para te dar moleza, minha filha, você tem que dar 3 dias sem comer. O pastor, irmãos, principalmente na época de Davi, não tinha o sal para pôr lá no pasto para comer, a raçãozinha simples. Nós hoje podemos dar glória a Deus, porque você vai tratar do cachorro, tem ração pronta, sim ou não? Quem pode dar glória a Deus que você tem uma casa de ração para ir lá comprar ração? Porque tem muita gente que ainda tem que fazer comida para cachorro, irmão. Tem que buscar os ossos, tem que ferver. Outros têm que fazer outro tipo de comida. E hoje nós já encontramos prontinho, ração para gado, ração para ovelha. Aí compra não sei o que lá. O negócio está moderno, mas naquela época o rei Davi, e até hoje para muitas pessoas que estão lá no pasto, irmãos, as vacas têm que andar quilômetros e quilômetros para quê? Para comer. E o pastor, ele tem que caminhar muito para dar alimento para a sua vida. Sabe por quê? Porque nem todo mundo gosta de comer a comida que o pastor está oferecendo. Se o pastor prega que, irmãos, você tem que ser fiel à sua esposa, a pessoa não vem no culto na semana passada porque diz que o pastor bateu. Se o pastor fala: irmão, nós temos que vestir com modéstia, com ordem e decência, alguém diz: eu vou sair da igreja porque naquela igreja proibiu eu usar tal roupa. O pastor está ensinando os princípios de você e morar no céu, e a pessoa hoje se comporta como bode, não como ovelha. Pastor, não é só o rei Davi que caminhava léguas, não. O pastor hoje tem que andar muito para saber o que dá alimento para a tua vida. Você imagina um pastor como o pastor Fabiano, pastor há 20 anos, tem que pregar 20 anos, sem ter que tentar repetir mensagem. Tem que estudar, irmãos. Tem que buscar direcionamento de Deus. Sabe por quê? Porque tem alguém que diz: vai pregar de novo sobre o rei Davi, de novo. Um dia eu estava sentado no banco lá atrás, e nós estávamos numa campanha e tinha um pregador de fora. E aí uma irmã virou para mim e falou assim: eu estou cansada. Já tem uns 6 meses que toda igreja que eu vou, e até aqui, as 3 vezes que eu vim aqui, prega sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu não aguento mais. Aí eu virei para ela, eu falei: e você vai continuar andando mais uns 10 anos de igreja em igreja e vai ouvir a mesma pregação, porque você precisa ser curada como ela. Se Jesus está falando sobre a boca de um pastor 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, sabe por quê? Porque você precisa ouvir. Levanta seu dedo de profeta assim e diz para a pessoa: Deus está falando com você. E se Deus falar, você já tenta ouvir a voz do seu pastor, seja qual for a mensagem. Irmão, uma vez eu falei assim: eu não aguento mais o pastor, você está cansado, e ele vem e fala: você tem que caminhar mais 2 léguas. Para quem é líder sabe o que eu estou dizendo. Você está dizendo assim: acho que é hora de parar, e Deus: não, eu tenho um novo desafio para a vida de vocês. Sabe o que é isso? Deus está dizendo assim: não é hora de parar. E para aquele que é fiel, em vez de reclamar e murmurar, diz assim: Senhor, eu aceito o que o Senhor está me mandando, aquilo que o Senhor está me dizendo. E uma das coisas que você precisa entender, irmãos, que Jesus é bom, que Jesus te conhece, que Jesus, Ele te escolheu. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele te escolheu. Ele te escolheu para estar aqui. Ele te escolheu para ouvir essa mensagem hoje. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que nos dias atuais nós não ouvimos o que Deus está falando com a gente. Nós não permitimos cura no nosso coração. Nós não permitimos mudança de vida. Nós não permitimos mudança de atitude. Erramos e continuamos erramos, fazendo aquilo que não é, que somente aquilo que nós queremos. E Deus está aqui nessa noite para dizer: você vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Mata a tua carne, mata a tua vontade e ouça a voz do pastor.
nós, irmãos, vivemos fazendo aquilo que achamos que nos dá prazer, e muitos de nós acontecemos aquilo que é o mal do século hoje, a depressão. Quem já ouviu falar em depressão? Eu acho que todos vocês já passaram ou conhecem alguém que já viveu depressão. E uma das coisas mais difíceis no mundo hoje é que a depressão, ela é endemoniada hoje. Tudo que se diz de doença mental, tudo que se diz em se tratando de psicologia, as pessoas dizem, isso daí não é de Deus. Mas eu tenho algo para dizer para você. Depressão, ela é uma doença. Que não tem diferença de uma pressão arterial. Que não tem diferença de um problema cardíaco. E uma das coisas que você precisa entender, igreja, que o diabo tem usado essa doença para atacar líderes. Quem já foi atacado aí? Eu já fui atacado, irmãos. Do inimigo dizer, você não é capaz, você não merece, a graça de Deus não foi feita para você. De dizer assim, você foi rejeitada. Irmãos, o diabo trabalha tanto na mente das pessoas, que se você soubesse o que o diabo faz na mente das pessoas, você tinha mais empatia pela vida delas. Você entenderia mais o que elas têm passado. Porque às vezes tem alguém sentado aí do teu lado que às vezes tem sofrido abusos. Alguém que tem sofrido discriminação. Às vezes aquilo que o inimigo tem feito tanta coisa com a mente dela e o coração, que só Deus sabe porque ela está de pé. E isso tem atacado demais pastores e igreja. Eu tenho certeza que vocês já ouviram que pastores se suicidaram, que pastores abandonaram o ministério. Por quê? Porque essa depressão, ela tem pegado a vida de muitos pastores. Eu coloquei um slide ali de pastores e a depressão. Sabe por quê? As pesquisas, ela tem apontado que o público evangélico, irmãos, esse homem que está ali, ele é um pastor e ele é um psiquiatra. E ele diz que em nossa prática clínica como psiquiatra temos atendido um número expressivo de pastores com quadros depressivos, como observado por outros autores. Graças a Deus que alguns pastores ainda procuram ajuda. O pior é aquela pessoa que está doente e não faz a sua parte. Muitos de nós estamos passando dificuldade e não fazemos a nossa parte. Eles fizeram uma pesquisa qualitativa e eles indagou quanto ao conhecimento sobre a doença depressiva. E eles obtinham-se informações que o estado de doença por eles apresentado correspondia à doença depressiva. Somente 3 deles tinham informações a respeito. Irmãos, eles fizeram uma pesquisa com mais de 20 pastores e somente 3 realmente conheciam o que era uma depressão. Quanto às causas desse adoecimento, dos 9 pastores que foram presbiterianos, 5 relacionaram sua doença com estresse, com o exercício da vida pastoral. Vocês acham que ser pastor é fácil ou não? Quem é líder aí? Levanta sua mão e diz, eu sou líder. Porque às vezes, não estou dizendo só na igreja, às vezes você é líder no seu trabalho. Você manda lá, nem que se for nas vacas, no boi, em alguém você manda. É fácil ser líder? O estresse emocional, ele é terrível. E 2, há problemas de relacionamento conjugal. Irmãos, não tem coisa mais difícil. Por exemplo, para um pastor ou para um líder, saber que a pessoa que está do lado dele, que ele escolheu para passar a vida junto, não apoia o seu chamado. Imagine você tendo uma profissão e todos os dias a pessoa que trabalha com você briga com você por causa da sua profissão. Você já viu alguém assim? Tem muitos, irmãos. Tem marido que sai para trabalhar e que não tem vontade de voltar, porque a mulher é tão ciumenta, não gosta do serviço dele. Maridos ciumentos também, porque não aceita o serviço da esposa. Não aceita a igreja da pessoa.
Agora você imagine se muitos de nós sofremos com alguém que não acredita na nossa profissão, que não gosta do nosso estudo, que não aceita aquilo que você deseja e crê. Você imagine o chamado de um pastor que não tem a sua mulher do lado, apoiando o seu ministério. É impossível continuar, irmãos. Uma das coisas que me chamou muita atenção na vida do pastor Fabiano, foi assim que Deus chamou ele para o pastoreio, lá na cidade de Paranaíba. Eu presenciei um pastor criticando e dizendo assim: uai, pastor Fabiano, a sua esposa não prega? Ele fala assim: não, ela prega, ela só não gosta. Ah, mas a sua mulher não dirige grupos? E a missa foi longa, irmãos, não vou falar da missa inteira. E o pastor Fabiano diz assim: eu não casei com ela para pregar. Ela: mas você não é pastor, ela não tem que te ajudar? Ele falou: mais do que ela me ajuda? Ela me apoia em tudo. Ela vai visitar comigo. E uma das coisas que me chamou no dia a atenção do que ele falou assim: uma das coisas que eu mais gosto da minha esposa é quando eu abro o meu guarda-roupa e eu tenho todas as minhas camisas passadas. E ela diz assim: amor, essa gravata combina com essa camisa. O que eu mais gosto da minha esposa é que ela tira um dia inteirinho da sua semana para passar minhas roupas e cuidar das minhas roupas. E isso me chamou a atenção, porque uma das maiores dificuldades de alguns homens é não ter a camisa passada para fazer a obra de Deus. Os moços precisam pensar com quem vai casar, viu? As meninas têm que saber passar camisa social. Senão o marido tem que fazer que nem o meu, tem que usar a camiseta. Você sabe o que é submissão, irmãos? É ambos estarem debaixo da mesma missão. Entender o preço do chamado, da escolha do parceiro. Se fosse depender da pastora Mirtes, ela estava sentada na igreja Assembleia de Deus de salto 18 centímetros, cantando, glorificando a Deus em Santa Fé do Sul. Não era aqui, mas ela escolheu viver a missão do seu esposo e pastorear, mesmo não gostando no começo. Agora ela apaixonou, irmãos. Quando o pastor Fabiano estava na UTI, perdeu o rim, aí por último foi diagnosticado com problema cardíaco, aí recentemente com problema no sangue, está tratando essa ferritina, esse problema, e eu fiz uma pergunta para ela, eu não sei se ela vai lembrar. O dia que eu até vi um dos médicos que eu conversei hoje, ele é de Rio Preto, ele estava aqui hoje no leilão, eu até me lembrei na hora. Ele falou: nossa, o seu irmão é uma bomba, seu irmão é um problema. Seu irmão tinha que ir embora para um centro grande, deixar a igreja, deixar tudo, porque ele é uma bomba. Eu falei: não, ele está cumprindo o chamado de Deus. E ele falou assim: mas vocês têm que sempre se preparar para o pior. Eu falei: estou preparado para o pior. Faz 5 anos que eu estou preparado para o pior. Eu acho que do coração eu não morro mais. Acho que a igreja também não morre, porque tantos problemas que o nosso pastor já enfrentou e susto que nós passou, nós não morre do coração mais. E eu fiz uma pergunta para a pastora Mirtes. O dia que ele estava ruim e que ele ia passar pela cirurgia, tinha sofrido um infarto, estava na UTI. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei: se o Fabiano não voltar, você vai pegar as malas e voltar embora para Santa Fé? Porque o maior desejo do nosso coração é voltar para casa, para a nossa cidade. Eu gosto de Cacilândia, irmãos, mas quando eu penso em Santa Fé do Sul, meu coração dói. Vontade de voltar para casa. A Mirtes olhou para mim assim, falou assim: você está perguntando se o Fabiano morrer, se eu volto a morar perto dos meus pais, para cuidar dos meus pais, que já está velho e idoso? Falei: você lembra disso, Mirtes? Esse dia eu entendi que a Mirtes, ela viveu o chamado, porque ela falou assim: eu não volto. Eu continuo fazendo a obra que Deus me chamou para fazer com o Fabiano.
essa pesquisa aí, irmãos, diz que 2 dos problemas são conjugais dos casais. E alguns pastores ainda até assemelham que a depressão é coisa do diabo. Não confunda sua mente e o seu coração. O diabo trabalha na depressão porque ele está na mente. Mas você precisa muitas vezes de tratamento. E existem algumas causas de depressão em pastores. Quais são? Problemas com liderança da igreja. Quando eu li isso, eu fiquei preocupado, porque eu sou líder. Aí eu descobri que eu dou trabalho para o pastor. Então, muitos líderes são culpados de muitos problemas de pastores. Porque o pastor dá ordem, o líder diz, eu não vou fazer. Sabe aquele crente rebeldinho? Sabe aquela pessoa que é do contra? Tem sempre alguém do contra. Olha por mão do lado se ele não é do contra. Uma das coisas mais difíceis em quem... Se eu perguntar aqui, quem quer ser pastor? Eu vou perguntar, quem quer ser pastor? Pastor, se o senhor morrer hoje, nós está sem pastor. Vou perguntar de novo, quem quer ser pastor aí? O irmão Zé Carlos, a Júlia e a Débora. E o Bruno, que disse que não levantou a mão aqui, porque ele está tocando. E o Carlos está com vergonha, gente. O Carlos é esse moço aqui, olha lá, Carlos. Diz que está com vergonha. Mas, o que acontece? Muita gente não quer ser pastor porque esse pastor é pobre. Ganha baixa remuneração. Para alguns pais, que se minha filha esses dias falou assim, mãe, eu não vou estudar mais porque Deus disse que eu vou pregar a obra de Deus. Eu falei, Jesus, estuda primeiro e aí você prega a obra estudando, minha filha, pelo amor de Deus. Você sabe por que a preocupação dos pais? É porque nós que servimos a Deus somos ingratos e não honramos aqueles que levam a preciosa palavra. Muitos de nós criticamos porque pastor ganha salário, porque ganha salário alto, porque pastor jamais deveria pegar salário da igreja, mas a Bíblia diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário, igreja, e nós precisamos honrar pastores, honrar líderes. Sabe por quê? Nós não temos que bajular pessoas, bajular é diferente de honrar. E outras coisas que tiram pastores ali, mudança constante de igreja, falta de apoio da igreja local. Pastor tem expectativa que não são correspondidas pela igreja. Eu nem vou perguntar para o nosso pastor, porque isso acontece, a igreja não apoia. Pastor convoca, não apoia. Pastor pede, marca almoço, por exemplo, de comunhão e as pessoas não aderem. Pastor marca batismo e as pessoas não aderem. Pastor marca casamento de pessoas não aderem. Pastor marca oração, outros não aderem. E aí, estresse relacionado às atividades pastoral. Por quê? Porque é estressante, irmãos. Pastor tem que lidar com briga de casal, tem que pegar um escudo de cá e uma porque o casal está quase se matando. Pastor tem que ir para velório e chorar ali quase a noite inteira. Não sabe se consola ou se ora, irmãos. Pastor tem que lidar com problemas financeiros de pessoas. Também foram observados queixa de esposa com relação ao tratamento dado pela igreja. Porque se tem uma coisa, que eu vou falar uma coisa para vocês. Quem é casado é uma só carne, viu? Qualquer coisa que fizer para esse homem, aquela mulher grita. Se fizer bem, ela fica de zóio. Se fizer mal, aí que ela fica de zóio de unha. Você sabe por quê? Não existe casamento que suporta alguém reclamão. Você tem um reclamão em casa ou uma reclamona? Não tem casamento que suporte, irmão. Não tem paciência que dure. Alguém que só reclama, alguém que só fala, alguém que diz. Aí o pastor está lá fazendo a obra de Deus e ela diz, não, para que você está fazendo a obra de Deus? Aquela igreja não compensa. Para que você está fazendo isso? Aquelas pessoas não te valorizam. E isso não é só o pastor que sofre, você sofre também. Porque por mais que você dedica, tem alguém dizendo, você não é valorizado. E eu quero dizer algo para você, não perca a sua essência, porque você tem um reclamou, uma reclamana do lado. Seja quem Deus te chamou para ser. Uma das coisas que também afasta o pastor é o pecado
e o enfraquecimento da fé. Aí existem algumas perguntas. Por que aqueles que levam a palavra da cura estão doentes? Por quê? Pastores também precisam de cuidados pastorais? Precisam, igreja? Pastor precisa ser convidado na sua casa só quando o trem está pegando? Não dá para convidar para um almocinho? Não dá para convidar para um café da tarde? Precisam cuidar da sua saúde como profissional de saúde, irmãos. Tem pessoas que falaram assim: como que vocês têm um pastor doente pastoreando a igreja? Como se doença fosse o fim do mundo. Jesus cura quem Ele quer, quando Ele quer. Ele tem um plano para cada coisa que acontece debaixo dessa terra. Se o desejo do coração de Deus é o pastor, mesmo na enfermidade, mesmo na luta, continuar pastoreando, glória a Deus por isso. Nós seremos ovelha deste pastor, igreja. E aí eu pergunto para você, porque muitas pessoas já acusaram ou acusam dizendo: mas o pastor não está no culto. Irmãos, o verdadeiro pastor, o rei Davi, deu o maior exemplo. Quando Jessé chamou a ele, o pai dele diz: Davi, eu quero que você deixe as ovelhas lá, e eu quero que você faça um serviço de office boy. Eu quero que você vá lá em tal lugar onde está a guerra com seus irmãos, e você vai levar mantimentos para ele e um recado. Irmão, sabe o que o rei Davi fez? Organizou um pastor que o substituiu enquanto ele foi fazer outra função. Isso aí foi um dos maiores exemplos que para mim o rei Davi fez. É alguém que tem responsabilidade com o seu chamado, responsabilidade com aquilo que Deus deu para fazer. Você sabe o que acontece? Tem pastores que abandonam a igreja com a desculpa que ele tem que ficar pregando fora, e não dá assistência, e não manda mensagem, e não faz visitas. Pessoas que muitas vezes usam desculpas ministeriais para abandonar o seu chamado. E eu tenho algo de Deus para você aqui nessa noite. Eu não sei qual é a responsabilidade que Deus colocou na tua mão. Por mais que haja novas oportunidades, por mais que haja convites, você não pode deixar na mão o chamado que Deus te deu. Muitos de nós: eu fui chamada para tal coisa e eu quero que o resto se lasque. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é que vai cuidar das coisas quando você não estiver presente? Quem vai cuidar dessa igreja se o pastor Fabiano não estiver aqui? O Bruno falaram lá. E é só o Bruno mesmo, porque ninguém falou eu. Quem vai cuidar dessa igreja se o pastor não estiver aqui, igreja? Diga eu. Irmãos, o pastor Fabiano chegou a ficar 3 meses internado em Rio Preto, no hospital de base. Quem cuidou dessa igreja? Diga eu. Nós estivemos aqui e essa igreja não vai parar. Sabe por quê? Porque tem você que tem medo de enfrentar o chamado, que tem medo de falar: eu não vou fazer porque eu não tenho unção, eu não sou pastor. Mas Deus te chamou com unção ou sem unção. Ele colocou no teu coração o que você tem que fazer. Quem cuidará das coisas quando você não estiver? A pessoa que tem responsabilidade, irmãos, ela às vezes não vai fazer, mas ela vai se certificar que está sendo feito. A maior prova e cuidado disso, sabe o que é? É a mãe que tem que sair e que não vai estar presente no almoço amanhã. O que ela faz? Deixa pronto. Faz marmita, compra marmita, congela, descongela, deixa no jeito, compra biscoito, faz alguma coisa. Você tem alguma mãe aqui assim? Ou você simplesmente vaza fora e quando é amanhã, 3 horas da tarde, você liga: e aí, vocês almoçou? Almoçar o quê? Não tinha compra em casa, não tinha comida, vai almoçar o quê?
Se você morrer hoje, quem vai cuidar da sua casa? O pastor pregou aqui. Se você não cuidar, quem vai cuidar é o Ricardão, viu? Se você não cuidar, quem vai substituir você quando você não estiver mais aqui? Existe, irmãos, a resistência das pessoas em cuidar, sabe por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade em se apresentar ao público. Muitas pessoas acham, sabe por que vocês não falaram, eu vou cuidar dessa igreja? Porque vocês acham que para ser pastor tem que ser super-homem, tem que ser um grande homem de Deus, tem que ser isso, que tem que ser aquilo outro. Deus te chamou para ser. Existe muita resistência dos pastores, porque existe crença de que tudo é problema espiritual e que assim deve se resolver espiritualmente. Não, irmãos. Um dia eu vi o pastor aconselhando uma menina e ela falou, nossa, eu achei que o pastor vinha orar para mim, ele veio me ensinar um negócio. Porque nós tínhamos chamado o pastor para ir visitar com nós, que ela estava enfrentando um problema familiar. E aí a primeira coisa que o pastor falou para ela, você tem que obedecer sua mãe. Você tem que ir para a escola. Você tem que lavar a louça. Você tem que cuidar das suas roupas. E o pastor deu uma lição nela, de pai mesmo. E aí ela falou assim, ai tia Érica, eu achei que o pastor ia orar para dar tudo certo, ele foi me ensinar. Eu falei, você aprendeu? Ela, aprendi, pelo menos melhorou as coisas lá em casa. Irmão, tem coisa que não exige oração. Tem coisa que exige, toma vergonha na cara e faz. Tem coisa que exige, você precisa se posicionar. Existem dificuldades de enfrentar, muitas vezes, fantasmas dos passados que ainda se movimentam dentro da tua alma. E algo que o Espírito de Deus está dizendo aqui, eu preciso terminar, senão o pastor não deixa eu pregar nunca mais. Muitos de nós, o diabo, presta atenção, ele fala que você não pode pregar a palavra de Deus, porque você pecou um dia. O diabo diz que você não serve para o chamado e ministério porque você tem alguém na tua casa que é pecado. Alguém que pratica coisas que não servem a Deus. O diabo coloca na mente de muitas mulheres que ela não pode fazer a obra de Deus porque o marido dela não é crente. O diabo coloca mentira muitas vezes na vida da mulher porque ela não pode fazer tal coisa porque ela não está pronta e não está preparado. Quem já ouviu essa mentira do diabo? Eu já ouvi, irmão, um monte de vezes. Mas nessa noite, o Espírito de Deus vai tirar essa desculpinha esfarrapada que o diabo colocou sobre a sua vida. E temos alguns encaminhamentos ali para eu finalizar. Acima de tudo, você deve guardar o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:17 esteja na vida do pastor Fabiano. Que ele possa guardar o seu coração aqui nessa noite. Porque tem enfrentado lutas, problemas e dificuldade. E muitas vezes as pessoas só dizem, eu não vou sair da igreja porque o pastor não visita. Só Deus sabe o que ele precisa. Às vezes ele que precisa da sua visita. Porque quando você olha as ovelhas lá no pasto, o que mais se tem é a ovelha que chega perto do pastor. É as ovelhas que chegam perto do seu pastor, querendo alimento, querendo conforto, querendo caminha quente. E ainda existe o cajado, que o pastor muitas vezes tem que usar no cajado, porque tem ovelhas que gostam de estar longe, de ficar longe. E aí o pastor precisa do cajado para te puxar para perto dele. E nós, o inimigo tem mudado a nossa mente em dizer, às vezes o pastor está tão ocupado que ele não dá atenção para mim. Mas Deus levantou outros líderes para te ajudar. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você precisa amar teu pastor. Você precisa amar os teus líderes como você mesmo. Porque quando a gente ama, a gente não julga, a gente cuida. Cuide de vocês mesmos e de todo o seu rebanho. E eu pergunto para você, você tem cuidado de alguém? Lembra de alguém aí que você tem cuidado? Você tem cuidado de alguém? Deus está dizendo que ovelha cuida de ovelha, irmão. Quem gera ovelha é ovelha. Você tem gerado ovelha, você tem gerado frutos, você tem cuidado. Porque sabe o que tem acontecido?
acontecido? Nós não praticamos a honra, nós não praticamos palavras boas. Uma vez eu fui criticada, irmãos, porque as pessoas dizem, toda vez que você prega, você diz que Deus é bom, que Deus vai fazer isso, que Deus faz milagre, que Deus cura. E eu digo, porque Ele faz mesmo. E se eu pregar 100 vezes, eu vou falar a mesma coisa. Eu me lembro da história de um irmão que eu aprendi com ele, que ele só falava coisas boas. Um dia ele falou, Érica, por que eu vou olhar só o lado ruim das pessoas? Por que eu vou olhar só os defeitos dela? E esse irmão, tudo ele falava bem. Eu olhava para a cara dele, tem uns irmãos que a gente fala, não merece a graça, né? Oh, Jesus, leva para bem longe, põe a mão, senão eu ponho, e por aí mais. E eu pensando, e um dia eu falei assim, conversando com os meninos, porque jovem, eu vou falar uma coisa para você, jovem é problema. Se juntar 2, 3, eles já maquinam o mal contra o terceiro. Eu já fui jovem. E eu estou falando de brincadeira, tá? Nós brinca, nós põe o pé para derrubar, não é isso? Vocês já não foram jovens também? E um dos jovens falou assim, vou pegar ele, porque tudo ele fala bem, de todo mundo ele vê uma característica boa. Hoje nós pega ele no ensaio. Chegou a hora do ensaio, irmãos. E aí todo mundo, aí ele sempre fala, não, e elogiando bem. Aí o menino veio, fulano, eu sei que você é o bonzão, eu quero que você me fale uma coisa. O que você tem para falar do diabo? Aí todos os jovens assim, ixi, agora nós pegou ele. Ele falou assim, camarada trabalhador. Até do diabo ele encontrou uma característica. Ele é um camarada trabalhador demais, trabalha dia e noite para te derrubar, irmão. Você pode profetizar a vida dessa pessoa? Diga algo de honra para ela. Diga, você é especial. Diga para ela aí, você é linda, você é importante. Profetize algo para ela, irmãos. Porque para falar que ela é gorda é fácil. Para falar que ela é chata é fácil. Para falar que ela é encrenqueira é fácil. Agora para dizer, tu é vaso, tu é bênção, tu é profeta, tu será pastor, tu será pastora. Irmão, essa igreja precisa de alguém que profetize pastores. Porque da próxima vez que eu for pregar e que eu perguntar assim, tem alguém aqui que quer ser pastor? Eu quero ver uma nuvem de mão levantada para o céu. Mas isso vai acontecer se você profetizar. Então a partir de hoje, Camila, profetiza que vai ser pastor. Profetiza que vai ser pastor. Profetiza que será pastora. Profetiza que será mãe. Profetiza que vai ser profeta. Profetiza que essa pessoa será uma bênção. Profetiza. Irmãos, isso é fé. A profecia não é algo que acontece agora, é algo que vai acontecer depois. Começa a profetizar que os seus filhos serão bênção, que seus filhos serão próximos, que seus filhos serão parte de ministério, que seu filho será homem de Deus, que seus filhos profetizarão, que teus filhos terão visão, que os teus netos serão referência, que a sua conta bancária será uma bênção, que você será alguém que será próspero. Atente bem para a sua vida, irmão, e vê o que você precisa de mudança. Invista tempo em autoconhecimento. E uma das coisas para nós finalizar, você precisa entender que o pastor e o líder, ele é gente. Gênesis 30:30, após ter conquistado as suas esposas, ter enriquecido e também o seu sogro, enfim, ter feito muitas coisas, Jacó fez uma pergunta. Todo mundo conhece a história de Jacó. Quando que eu farei algo em prol da minha família e de mim mesmo? Que dia que você vai fazer alguma coisa em prol da sua família? Nós precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos. Nós podemos ter ministérios prósperos, igrejas enormes, com grande aporte financeiro, com muita influência social, até mesmo política. Mas o que você tem feito por você e pelos seus entes queridos? De que adianta o pastor Fabiano, se ele fosse um grande pastor honrado, e ele perdesse eu e a Denise? Às vezes alguém iria achar bom, mas nós somos sangue. De que adianta você ser alguém profissionalmente, se você não tem perto do seu lado as pessoas que você mais ama?
De que adianta você ganhar bem e não poder usufruir com a mulher que você ama? De que adianta você ter um bom nome se você não pode ter os desejos do seu coração? Jacó, ele fez essa pergunta: quando que eu farei algo em prol da minha família? Isso daí é algo que o pastor precisa fazer. Ele tem irmãos para cuidar, ele tem esposa para cuidar, ele tem filhos para cuidar, ele tem mãe para cuidar, ele tem parentesco para cuidar, ele tem saúde para cuidar. E ele está fazendo isso e precisa fazer muito mais. E nós temos que julgar menos. E eu pergunto para você, o que você tem feito? Você tem família para cuidar? Você tem férias para tirar? Porque muitas pessoas, se vê um pastor na praia de short, vai dizer: ah lá, abandonou a igreja e foi tirar férias. Ele é homem. Muitos de nós falamos: nós não temos dinheiro. Mas o Espírito de Deus está te fazendo essa pergunta hoje. Que dia que você vai fazer algo em prol da sua família e de você mesmo? Que dia? Que dia que você vai melhorar? Que dia que você vai fazer algo? Que dia que você vai entender o propósito desse chamado? Porque por mais que você seja um homem e mulher de Deus, você continua sendo alguém que vai ter que apresentar-se diante de Deus. O seu ministério começa na sua casa. Começa com a sua família. Em educar os seus filhos, em apresentar os seus filhos para o Senhor, em honrar os seus pais, em honrar os seus líderes e servir aquele que Deus colocou aqui como seu pastor. Para eu encerrar nesse momento, eu gostaria que você pudesse colocar a mão no seu coração. E você vai pedir para o Senhor